Hoje em dia, com tanta ferramenta elétrica por aí, é fácil olhar para um arco de serra e pensar isto já passou de moda. Mas olha, não se deixe enganar. Esta ferramenta, que muita gente subestima, é incrivelmente versátil. E com a técnica certa, uau! Transforma-se numa máquina de precisão. E está aqui a prova viva, não é? Um arco de serra simples a rasgar metal sólido. Esta imagem diz tudo. É a essência da ferramenta. Sem grandes complicações, mas capaz de trabalhos bem duros. Mostra que às vezes a força bruta e a técnica certa valem mais do que qualquer tecnologia XPTO. Ok, então o que é que vamos ver? Vamos desmontar o arco de serra peça por peça. Depois, o mais importante, como escolher a lâmina certa. A seguir, vamos para a prática, para a técnica do corte perfeito. E claro, segurança em primeiro lugar. No fim, fazemos as contas e vemos os prós e os contras. Vamos a isso? Então, vamos começar pelo princípio. Para dominar uma ferramenta, qualquer que seja, temos de a conhecer por dentro e por fora. Perceber como funciona cada parte é o primeiro passo para conseguir aquele corte limpo e perfeito. Ora, este é o desenho clássico que toda a gente conhece, certo? Temos o cabo, a lâmina ali no meio, os pinos a segurá-la e depois a peça-chave, a borboleta esticadora. É esta pequena coisa que faz toda a diferença. É ela que estica a lâmina e lhe dá a tensão certa. E acreditem, isto é absolutamente essencial para um corte seguro e eficaz. E uma das coisas mais geniais do arco de serra é mesmo a sua capacidade de adaptação. A maioria das armações, como esta, são ajustáveis. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que podemos usar lâminas de tamanhos diferentes. Na prática, isto transforma uma única ferramenta em várias, prontas para quase qualquer desafio. Claro que o design não ficou parado no tempo. Os modelos mais recentes, como este aqui, com um cabo que parece uma pistola, já pensam mais no conforto, na ergonomia. E faz sentido. Um cabo mais confortável cansa menos a mão e, no fim de contas, dá-nos mais controle sobre o corte. Muito bem, agora vamos falar do coração disto tudo, a lâmina. A armação é importante, claro, mas quem corta mesmo é a lâmina. E digo-vos uma coisa, escolher a lâmina errada não é só uma questão de estragar o trabalho. Pode mesmo ser perigoso. E para falar de lâminas, temos de conhecer uma sigla, TPI. Significa Teeth per Inch, ou seja, dentes por polegada. É simples, é só contar quantos dentes de serra cabem numa polegada. E este número é a coisa mais importante a saber para escolher a lâmina certa para o material certo. No que toca ao material da lâmina, há basicamente duas opções. Temos o aço de alta velocidade, o HSS, que é bom, não há dúvida, mas a escolha recomendada, a sério, são as lâminas bimetálicas. Porquê? Porque juntam o melhor de dois mundos. Um corpo flexível, que não parte facilmente, e dentes super duros de HSS. O resultado é uma lâmina que dura mais e, mais importante ainda, é muito mais segura. Então, como é que se escolhe o TPI certo? A regra é super fácil de lembrar. Quanto mais fino o material, mais dentes por polegada. Ou seja, maior o TPI. Pensem nisto. A ideia é ter sempre no mínimo 3 dentes em contacto com o material que estamos a cortar. É a regra dos 3 dentes. Por isso, para um bloco de metal grosso, uma lâmina de 14 TPI chega. Para trabalhos gerais, 18 ou 24 TPI são perfeitos. Agora, se for para cortar uma chapa fininha ou um tubo, aí temos de ir para os 32 TPI. Senão, a lâmina vai prender, vai rasgar o metal e o trabalho fica um desastre. E olhem para este exemplo, é perfeito. Para cortar estes tubos de cobre, que têm uma parede muito fina, precisamos de uma lâmina de 32 TPI, não há outra hipótese. Os dentes são pequeninos, muito juntos, e isso garante um corte limpo, suave, sem ficar a prender ou a estragar o tubo. Ok, já temos a serra montada, a lâmina certa no sítio, está na hora de pôr as mãos na massa. Agora vamos falar da técnica, porque é a técnica que faz a diferença entre um corte perfeito e um monte de frustração. O processo tem 4 passos simples. Primeiro, e isto é sagrado, a peça a cortar tem de estar bem presa, não pode mexer, ponto final. Segundo, comecem devagar, façam uma pequena ranhura para guiar a lâmina. E agora, o passo mais importante, o segredo. A força é só para a frente. O corte acontece quando se empurra a serra. Quando se puxa para trás, sem pressão nenhuma. Deixem a lâmina deslizar. Isto protege os dentes e faz com que durem muito mais. E agora uma dica de profissional. Sabiam que na maioria dos arcos de serra dá para rodar a lâmina 90 graus? Pois é. E para que é que isso serve? Imaginem que estão a cortar uma chapa comprida. A armação da serra ia acabar por bater na chapa, certo? Se rodarem a lâmina, resolvem um problema. É um truque simples que torna a ferramenta muito, mas muito mais útil. Agora, um assunto muito sério. Segurança. E aqui não há margem para brincadeiras. Usar uma ferramenta de corte, seja qual for, exige respeito e atenção máxima. Não é opcional. O famoso EPI.
Equipamento de proteção individual. Isto não se discute. Óculos de segurança, sempre, para proteger os olhos das limalhas de metal. E luvas para proteger as mãos. É o básico do básico. Podemos pensar na segurança em 3 fases. A primeira é o antes. Antes de começar, preparem tudo. A lâmina está em bom estado, os dentes estão afiados, o espaço à volta está limpo e bem iluminado. E repito, a peça está bem presa. Uma peça solta é meio caminho andado para um acidente. Depois vem o durante. Enquanto estão a cortar, a concentração tem de ser total, sem distrações, as mãos ficam longe, bem longe da lâmina, e lembrem-se, não é preciso fazer força a mais. Deixem a serra fazer o trabalho com movimentos firmes e controlados. A pressa aqui não ajuda nada, muito pelo contrário. E por fim, o depois. O trabalho não acaba quando o corte está feito. É preciso limpar a serra, tirar os restos de metal, guardá-la num sítio seco e uma boa dica é passar um bocadinho de óleo na lâmina para não enferrujar. Uma ferramenta bem tratada é uma ferramenta mais segura para a próxima vez. Ok, depois disto tudo, vamos ao que interessa. Vale a pena ter um arco de serra? É a ferramenta ideal? Vamos lá ver os prós e os contras, de forma direta. As vantagens são claras, dá-nos um controle e uma precisão fantásticos. Além disso é barato, podemos levá-lo para qualquer lado e não faz quase barulho nenhum. Agora, os contras. Bem, exige músculo, cansa, e se for preciso fazer muitos cortes iguais, um atrás do outro, manter a precisão pode ser um desafio. E estas 2 imagens resumem tudo na perfeição. De um lado, o controle total, a precisão do artesão. Do outro, o cansaço. É esta a troca. O arco de serra dá-nos um controlo incrível, mas em troca pede o nosso esforço físico. Portanto, no final de contas, a grande lição é esta. O arco de serra é muito mais do que um pedaço de metal para cortar à força. Se soubermos escolher a lâmina certa e usarmos a técnica correta, ele transforma-se num verdadeiro instrumento de precisão. E agora, a questão final é esta. Com estes conhecimentos na bagagem, as possibilidades abrem-se. Que projeto se segue? O que é que se vai construir, cortar, criar, agora que esta ferramenta já não tem segredos?